O assunto é combate ao racismo. Eu recebo aqui agora em nossos estúdios Tiago Soares. Ele é secretário de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores, é de Guarulhos. Vai também fazer uma explanação pra gente sobre o município. Essas e outras informações a partir de agora no Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos agora em imagem e som, para você que está no play do nosso Alto Tietê. A gente começa mais uma edição do Notícias da Guardiã com oferecimento da Rede 8 Laboratórios, rede em excelência, mais uma unidade dos laboratórios aqui em Mogi das Cruzes. Olha, aproveita também, curtam as nossas redes sociais, corram no nosso Instagram, no nosso TikTok, tá bem aí na telinha do seu celular. E para você que deseja enviar uma sugestão, uma denúncia, uma crítica, mande um WhatsApp pra gente no 011 98826 4492. É o WhatsApp oficial da Rádio Guardiã da Notícia. O assunto é combate ao racismo. Também a gente vai falar sobre a cidade de Guarulhos. Seja muito bem-vindo, Tiago Soares aqui conosco pela primeira vez em nossos estúdios. Bom dia, Gabi, agradecer a oportunidade, saudar aqui as pessoas que nos acompanham, que nos assistem. Nós temos temas relevantes, né, para a nossa sociedade. Eu acho que está na pauta do dia, né, o combate ao racismo, né, até pelo... Acontece casos de repercussão geral, chama a atenção da nossa sociedade. Eu, como um ativista militante do movimento negro, faço questão de ocupar os canais de comunicação para poder levar a mensagem, fazer a reflexão, né? O que é isso? O que é o racismo? Né? Porque essa chaga, 135 anos pós abolição da escravatura, nós ainda vivenciamos, né, casos de desigualdade racial no nosso país. Então, quero agradecer você pela oportunidade e estou à disposição para a gente bater esse papo, Gabi. E lembrando que a população preta foi o primeiro povoado do mundo, né? E isso não é falado e muito menos debatido. Então, eu já começo te perguntando o que é o racismo, né? O que se enquadra num ato de racismo? O racismo, né? Primeiro é dizer que o racismo é crime no nosso país, né? Você diferenciar uma pessoa negra, né, de uma pessoa branca, você excluir ela dos processos, você cometer atos violentos. O atos violentos não é só o ato da agressão diretamente, mas o ato de você ter agressão verbal, você ter agressão física, você tem várias formas de perpetuar esse crime. Então o racismo, você é focado na diferenciação, né, pela origem étnica das pessoas, né? Eu sou um rapaz preto, né? É bom a gente lembrar, o IBGE classifica que a população negra no nosso país são os pretos e os pardos, né? Até porque a gente é uma miscigenação, é uma cultura construída, né, com vários contatos dos indígenas, dos europeus. Então nós temos uma população miscigenada. Que é isso? A pessoa preta, que já é de origem mais africana, mas nós também temos a população parda, que tem origem a partir de encontro, de casamentos, relacionamentos entre brancos e indígenas, entre brancos e pretos. Então essa é a população negra do nosso país, que hoje nós estamos falando em torno de 56% da nossa população, conforme define o IBGE. Ou seja, mais do que metade da população. Agora, uma dúvida que não quer parar, que eu acho que é importante, quem está acompanhando a gente, que recentemente, né, foi mudada aí, eu posso chamar de negro, por que agora todo mundo fala preto? Eu já sei, né, que sou repórter, acompanho tudo isso como funciona e tenho descendência negra, né, preta, minha avó é preta. Mas por que mudou recentemente isso e como vocês querem ser chamados, né? Como nós gostaríamos de ser chamados? Não, assim, nós queremos ser chamados, eu quero ser chamado pelo Tiago. Mas assim, como eu me classifico etnicamente, eu me classifico como um homem preto. Mas pode ter pessoas que se classificam como pardas. A junção de pretos e pardos é a população negra do nosso país. Infelizmente, eu até brinco muito com as pessoas,
o pessoal fala do racismo, tem que combater o racismo. Falo, o racismo não é um problema de nós negros e negras. O racismo não foi criado por nós. Nós não queremos ser lembrados como vítimas de uma perversidade, que é o racismo. Mas, infelizmente, ele é uma realidade. A conquista do movimento negro de se afirmar etnicamente é numa perspectiva de dizer que nós também temos capacidade, que nós também temos condições, se garantir oportunidades iguais para nós de ascender em qualquer espaço, seja no campo econômico, seja do campo político, seja do campo cultural, educacional. Mas qual o problema real? Eu gosto de fazer todas as conversas que eu faço, Gabi, eu gosto de lembrar. Nós estamos completando esse ano 135 anos do que nós classificamos como abolição inacabada da escravatura. E você sabia que desses 135 anos, nós demoramos 100 anos para ter o reconhecimento legal como lei, o direito à educação, à alfabetização? Porque até 1988, nesse país, nós não tínhamos a garantia da alfabetização em lei positivada. Então, como você vai exigir de um segmento da população, que é a maioria do nosso país, que passou mais de 350 anos, né, seus ancestrais sendo escravizados, garantir que você tenha a tal da meritocracia, que você tenha condições pelo seu esforço de chegar em qualquer espaço? Isso é uma mentira. A meritocracia no Brasil, ela foi feita só para os brancos e não para a população negra. Então, quando a gente defende políticas públicas, né, de promoção da igualdade racial, quando a gente defende políticas públicas afirmativas, é na perspectiva de garantir oportunidade para que a gente possa ascender a qualquer espaço, seja cultural, econômico, político, né? Como pode? 56% da população não se vê representada, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Quando chega na Câmara dos Deputados, que é o espaço de poder, onde define o rumo do nosso país, nós somos apenas, não chega nem a 20% dos que ocupam aquele espaço de poder. Então, quando a gente reafirma a importância de políticas afirmativas para poder combater o racismo, nós estamos querendo dizer para a sociedade que nós podemos, sim, mas desde que garante oportunidade para o nosso povo. Agora, falando um pouquinho na questão atual, né, Tiago, a gente teve o episódio do jogador, que foi um episódio lamentável, com repercussão internacional, o mundo inteiro comentou sobre isso. Como é que vocês enxergaram esse episódio e como passará a ser tratado, né, o recado para a população de que isso não pode mais acontecer, inaceitável? Não, eu acho que o caso do Vini Júnior é um caso emblemático, porque nós estamos falando de um jovem de 22 anos, que saiu daqui do Brasil com menos de 18 anos de idade, e não é o primeiro caso do qual ele é vítima de racismo. Ele já tem denunciado já há um tempo. O problema é como a La Liga enfrentava o assunto, e a pergunta é, como um patrocinador, como um banco reconhecido inclusive aqui no Brasil, financia uma liga que faz pouco caso para casos de racismo. Mas eu vejo também a questão do Vini Júnior como farol de esperança. Porque um rapaz de 22 anos ter coragem de enfrentar num território que não era o seu território, num outro país, enfrentar de frente, né, o racismo, denunciar, isso pode inspirar muitas gerações. O meu filho pode ficar inspirado nisso. Os filhos de outros e outras podem ficar inspirados e saber que o racismo não pode ser naturalizado. O racismo ele tem que ser combatido. E o racismo não é combatido só pelos negros e negras. O racismo tem que ser combatido pela sociedade. A nossa sociedade tem que ter capacidade de enfrentar o racismo. Então o caso do Vini Júnior é lamentável, é triste, mas não é um caso isolado, né? Na Espanha ganhou uma grande repercussão geral, mas é bom a gente lembrar que aqui no Brasil, a cada segundo, jovens como o Vinícius Júnior também passam por casos de racismo, vários, né? Então essa é uma realidade concreta aqui também,
e nós temos que ter a mesma né? Aquela coisa que faz a gente levantar. Né? A indignação tem que ser no mesmo formato. Tiago Soares, secretário de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores, ao vivo aqui conosco, que é de Guarulhos. Queria um breve resumo de como é que está a sua cidade, sua avaliação. Olha, a cidade de Guarulhos é a segunda cidade do estado de São Paulo, né, em habitantes, economicamente, mas infelizmente as desigualdades são da mesma proporção. Né? Nós temos problemas graves na área da saúde, falta de médico, falta de remédios, teve uma terceirização completa no sistema nosso de saúde, infelizmente não resultou num fator positivo para a cidade, ao contrário, aumentou as filas das UBS, aumentou, né, o tempo de demora nos hospitais, então acho que nós temos um problema central que é na saúde, uma cidade grande, rica, né, não poderia estar sofrendo como sofre hoje na saúde. E um segundo problema nosso, Gabi, é na área do trânsito. É muito engarrafamento. Para mim chegar aqui, para você ter uma ideia, eu demorei mais para sair da cidade de Guarulhos do que chegar pela rodovia. Né? Foi quase 45 minutos para sair da cidade de Guarulhos. Se tem o Trevo do Bom Sucesso, inclusive o deputado Alencar, que é da região, lá de Guarulhos, esteve no Ministério do Transporte pedindo, né, porque o Ministério do Transporte pudesse acelerar, né, os recursos para a gente concluir o Trevo do Bom Sucesso. Que, aliás, acho que ficou para a história, né? Não, é uma questão crônica o problema do Trevo do Bom Sucesso ali. Cidade trava, dá um nó, ninguém consegue sair, ninguém consegue entrar. Ele trava todinho. Além do Trevo do Bom Sucesso, eu até recomendei ao deputado que nós temos a passagem próximo da Servigás, que já está pronto. É um túnel, só falta ter a ligação com a empresa, a concessionária, e essa ligação ela sai da Avenida Papa João Paulo, que é ali no Inocop, entre Inocop e Presidente Dutra, você já tiraria uma parte do trânsito ali do Trevo do Bom Sucesso. Então são obras importantíssimas para a nossa cidade, mas eu acho que falta liderança, né? Falta liderança. Acho que o prefeito poderia ter mais, né, ir mais para cima, cobrar de governo federal, governo estadual, o que importa. Quando você assume ser prefeito de uma cidade do tamanho de Guarulhos, você tem que ser um líder. Você tem que apontar caminhos para a cidade. Infelizmente, nesses últimos períodos de 7 anos, nós não sentimos isso por parte pelo representante do Poder Público Municipal, mas eu sou um cara esperançoso. Eu acho que nossa cidade tem muito a se desenvolver, né? Nós temos ali o bioma da Serra da Cantareira, tem que tomar, a pauta ambiental hoje é a pauta zero para o país, né? Então nós temos que cuidar ali da Serra da Cantareira, né? Temos que melhorar o serviço de saúde, temos que melhorar o serviço da educação, principalmente. E essa questão que aflige toda a sociedade, que é a questão da fome, né? Ter um serviço mais eficaz de assistência social. Eu tenho parceria com algumas associações, inclusive uma delas, mandar um abraço para Flechas do Bem, que faz um trabalho seríssimo, que faz um trabalho, mas falta muito apoio do poder público para reconhecer essas entidades da sociedade civil que se organizam, ajudam as pessoas, dá dignidade para as pessoas. Porque uma nova sociedade, uma sociedade onde a gente tenha menos violência, eu acredito muito, Gabi, que o caminho é a gente investir na educação, no esporte e na saúde. Para a gente fechar, essa agenda, né, do Partido dos Trabalhadores em relação ao combate ao racismo, mas no âmbito nacional. O que você tem para falar para a gente? Nós estamos muito animados, né? Porque o Lula voltou, o Brasil voltou, né? Com isso voltou o Ministério da Igualdade Racial. O Ministério tem feito com a ministra Niele Franco, tem feito um planejamento de ações mais efetivas. Um dos desafios é efetivar o Estatuto da Igualdade Racial através de um fundo, através de políticas públicas que sejam transversais por toda a área do governo. E a nossa parte aqui, que estamos na sociedade civil, partidária ou não partidária,
é poder apontar, né, para os governos, seja federal, estadual ou os municipais, os caminhos. As conferências estão voltando, né, que é uma grande conquista da sociedade. Então nós estamos muito animados, sabendo que o racismo a gente não vai acabar com decreto. O racismo ele é algo cultural, estrutural na nossa sociedade e a gente tem que enfrentá-lo. Então a nossa disposição, Gabi, é enfrentar o racismo e exigir, né, dos governos que tenham políticas públicas que enfrente o racismo no dia a dia da nossa sociedade. Muito obrigada. Nada. Olha, eu encerro aqui indicando a vocês uma série da Netflix, que é da Ginga. Lá fala muito sobre o combate ao racismo e principalmente o empoderamento das mulheres negras, tá bom? A gente volta já já. Continue ligado em nossa programação. É 24 horas de música, com 12 horas de conteúdo na maior rádio digital, com jornalismo regional do estado de São Paulo. Com oferecimento da Rede 8, Rede Excelência Diagnóstica, mais uma unidade em Mogi das Cruzes. Até já. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.